Estenda as tuas mãos em direção ao servo do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, nós apresentamos a tua filha diante da tua presença, Pai. Senhor, tu conhece a necessidade da tua igreja. Que tu possa usar a tua serva como também usado, como um canal de bênção nessa noite. Revela, Deus, o oculto e escondido, usar ela com autoridade do céu para falar conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar e cantar um louvor. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, meu ensinador, Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, meu melhor amigo, Espírito Santo, de ti eu preciso para te adorar, para te exaltar. Em tua presença eu preciso estar para te adorar, para te exaltar. Em tua presença eu quero ficar. Sem tua presença eu não sou ninguém. Sem tua presença não me sinto bem. Sem tua presença eu vou perecer. Sem tua presença não posso viver. É verdade. Para te adorar, para Glória a Deus, aleluia. em tua presença eu quero ficar. Para te adorar, para te exaltar. Em tua presença eu quero ficar. Espírito Santo, sei que estás aqui. Espírito Santo, intercede por mim. Espírito Santo, vem me socorrer. Espírito Santo, preciso vencer para te adorar, para te exaltar. Em sua presença eu quero ficar para te adorar, para te exaltar. Em sua presença eu quero ficar. Ah, Espírito Santo. Glória a Deus. Só a tua presença maravilhosa, Senhor. Cada vez que a gente sobe no altar para pregar a palavra do Senhor, aleluia. As pernas tremem, aleluia. Glória a Deus. Porque é muita responsabilidade. É muita responsabilidade falar do Senhor, falar da tua palavra. Eu quero que os irmãos abram a sua palavra em Mateus, capítulo 14. Capítulo 14. Começando primeiro. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos. E por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o maneteado e encerrado no cárcere, por causa de Herodita, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por mais essa rica e maravilhosa oportunidade que Ele me concede a mim de estar aqui para falar um pouco dessa maravilha que é a palavra do Senhor. E agradecer a Deus por cada um que Deus trouxe hoje aqui, através do seu Espírito Santo. Por cada um que deixou de ficar em casa, né, no calorzinho da poltrona, no calorzinho
do cobertor, né? Mas vieram estar aqui para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Eu agradeço a Deus pelo convite do pastor, do nosso pastor, né? Para o pastor Adriano ter me dado mais uma vez, mais uma oportunidade. E que o Espírito Santo, que eu já falei nessa noite, que foi deixado aqui, né? Ele está aqui conosco na terra, porque Jesus foi para o céu, deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo que coloca no nosso coração a verdade, né, que é a palavra de Deus. Então eu quero falar nessa noite um pouco da palavra do Senhor, aleluia. E quero pedir ao Espírito Santo maravilhoso, meu consolador, meu ensinador, como eu já falei, meu professor, que essa palavra venha fluir no coração de cada um que está aqui nessa noite. Aleluia. Que cada um que está aqui nessa noite quer ouvir essa palavra. Se chegou aqui com algum problema, deixa aqui na presença do Senhor. Meu Deus! Se chegou aqui com alguma enfermidade, aquele que pode curar a enfermidade está aqui. Se chegou aqui com algum problema para ser resolvido, aquele que pode resolver os problemas está aqui. Se chegou aqui porque ainda não conheceu o caminho que leva à salvação, aquele que leva está aqui, que é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. Aqui nessa palavra nós vimos que João foi o escolhido para apresentar Jesus, para abrir o caminho para Jesus, desde o ventre de sua mãe. Porque o pai dele, Zacarias, né, e a sua mãe Isabel, eles eram um casal idosos, eles não tinham filhos, né? E a gente vê aqui no começo, quando a gente lê a história, que Zacarias orava a Deus, e falava a Deus o problema dele não ter filho, ele pediu um filho para Deus. E Deus ouviu a oração deste homem, e certo dia ele estava a serviço do Senhor. Naquele tempo, eles tinham a escala de trabalhar no templo, né? Para fazer sacrifício, cada um tinha uma escala para trabalhar. E caiu na escala que Zacarias ia ali para acender, né? Para acender o incensiário ali no templo. E ele, quando entrava, a gente sabe que naquele tempo, quando entrava no Santo dos Santos, ninguém entrava lá, as pessoas ficavam do lado de fora, orando, né? Orando, louvando a Deus, né? E o que estava lá dentro, só ele, Deus, sabia o que ia acontecer. E foi lá dentro que Jesus, na intimidade, que Deus manda um anjo para falar, para anunciar a Zacarias que ele ia ter um filho, que a sua esposa ia ter um filho. E esse filho ia ser o enviado de Deus, aleluias, e ele ia ser chamado João. Aleluia. E quando ele ouviu esta palavra, ele era um homem que temia Deus, que orava a Deus, e que na hora que ele recebeu a promessa, na hora que o anjo trouxe a promessa, entregou na mão dele, ele duvidou. Aleluia. E por causa da dúvida dele, ele ficou os 9 meses que a mulher dele estava esperando esse filho, ele ficou sem falar. Mas o Espírito Santo já tinha falado. Aleluia. O Espírito Santo já falava todo tempo, né? Já alegrou o coração dele, mesmo ele ali, quando ele ficou, ele saiu de lá emudecido, porque ele pensou como Moisés, como Abraão pensou, né? Quando recebeu a notícia de Sara, mas como, Senhor, né? Eu já sendo velho, ela já sendo velha, né? E ali foi a mesma coisa, na mesma, assim, o mesmo grau, assim, né? Que ele, Zacarias, disse, mas como pode isso acontecer, Senhor? Eu já sendo velha, a minha esposa já sendo idosa, eu também, né? Mas para o Senhor não é impossível, como o Senhor falou para Abraão. Então, para nós, não podemos duvidar das coisas que o Senhor pode fazer. Porque aqui também nessa história a gente vê que Deus, ele pode todas as coisas. Nós aqui limitamos Deus. Nós não sabemos da grandeza de Deus, o que Deus fez para aquele povo e o que Deus continua fazendo. Porque Deus é o Deus dos milagres, né? Deus dos milagres acontece em qualquer momento, em qualquer hora, e nós não podemos
não entendemos os milagres, porque o milagre é na hora de Deus e quando Ele quer fazer e para quem Ele quer fazer, e não olha para quem a hora que Ele quer fazer, Ele faz, porque Ele é Deus. Né? E esse homem teve esse filho, tiveram, o casal teve esse menino, e quando ele teve, a Isabel ficou grávida, ela já sentiu que era algo de Deus, porque essa criança, já do ventre dela, já o Espírito Santo já se movia nela. E a gente vê, ouvindo a história, lendo a história, de quando Maria foi anunciada pelo anjo Gabriel, que ela ia ser a mãe de Jesus, quando ela foi visitar que Isabel já estava nos 6 meses de gravidez, quando ela foi visitar, pela boca de Isabel já saía o poder do Espírito. Porque o anjo, quando a Maria chegou, Isabel já falou que ela ia ser a mãe do Criador, né? A mãe do Salvador, porque o Espírito Santo já testificava com ela. Deus, aleluia. Que o que ia acontecer com aquele menino, e quem era aquele que estava ali no ventre de Maria, né? E João Batista foi um homem que não teve medo de falar a verdade. Foi um profeta que falou para os grandes, falou para aqueles grandes, para os reis, para aquele povo que vinha ali de raça de víbora, né? Ele dizia que arrependei-vos, porque vem aí que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele era um homem muito assim, com a palavra muito ousada, ele era muito ousado na presença do Senhor, como o profeta Elias. Como o profeta Elias, como o profeta Eliseu, era João Batista. Ele foi um dos profetas, né? Mas ele era um profeta cheio de autoridade, cheio de poder. E nós somos servos de Deus, e às vezes nós temos medo, né? De dizer para as pessoas aonde nós congregamos, nós queremos, né? O que Deus fez na nossa vida, às vezes não temos coragem de falar, né? Eu fui salvo por Jesus Cristo. Jesus me encontrou numa situação, Jesus limpou o meu coração, e Jesus fez algo novo em mim, houve uma transformação na minha vida, né? Isso nós temos que falar para as pessoas. Nós temos que falar o testemunho. Aleluia. Nós temos que ser um testemunho vivo daquilo que Deus fez. E João Batista, ele foi escolhido para abrir o caminho para Jesus, e ele já começou a falar para os grandes, né? O poder que havia nesse homem que vinha depois dele, que era o Cristo. E Herodes até pensava que ele era o próprio Cristo. Porque o pai de Herodes, o Herodes Grande, o pai dele, foi aquele Herodes que matou, né? Quando Jesus nasceu, ele mandou matar as crianças em Belém, né? Ele mandou matar todos os pequeninos ali, achando que tinha matado Jesus junto com eles, né? A ódio já estava ali, a revolta já estava ali. E João Batista foi cresceu, e não saía pública, ele vivia no mato, ele vivia no deserto, né? Ele se alimentava com gafanhotos, né? Com mel de gafanhoto, mel silvestre de gafanhoto. Ele tinha uma alimentação diferente, né? Mas o que ele fazia era falar daquele que vinha depois dele, que era Jesus Cristo. E a gente vê aqui nessa história que Herodes tinha muita raiva de João Batista, porque João Batista apontava o pecado de Herodes. Porque Herodes tinha um caso, tomou a mulher do irmão dele, que também era uma pessoa importante, né? Pegou a mulher, a cunhada dele no caso, e estava vivendo com essa cunhada dele em adultério. E esse João Batista, ele não perdeu a oportunidade de dizer para ele que ele estava em adultério, que era pecado que ele estava fazendo. E aquilo incomodava muito a Herodes, que Herodes não tinha paz quando escutava a afronta de João, quando João dizia para ele que ele não era certo o que ele estava fazendo. E Herodes sempre pensava em matar João Batista, a Herodita, essa mulher. Ela sempre colocava na cabeça dele para matar João Batista para os dois ficar livres. Aí os dois iam viver livre da opressão, daquela opressão de João, né? Glória a Deus! O que eles fazem, né? Teve uma festa de aniversário do rei Herodes, e esse rei Herodes fez uma festa muito grande, convidou muita gente, convidou a província toda, que naquele tempo eles convidavam todos, né? Era uma festa, e a festa não era de um dia,
era uma semana, era bastante dias as festas, né? A gente vê lá na festa do rei Sueli, né? Foi uma semana inteira, né? E eu creio que ali também não era diferente, né? Porque era na mesma época, naquele mesmo tempo. E aí, ela mandou... Glória a Deus! Mandou que a filha dela aprender a dançar. Aquela dança do ventre que eles faziam naquela época, que era uma dança de excitava sexo, essas coisas. E essa filha dela, ela mandou que essa filha fosse dançar com o rei. E o rei aceitou, porque não era qualquer coisa que o rei aceitou. Mas o rei aceitou, já pelo mal ali dominando, né? O rei aceitou a dança da filha da Herodita. E essa menina dançou maravilhosamente. Essa menina dançou de uma forma assim que deixou todo mundo boquiaberta, né? E aí o rei ficou encantado, já tinha bebido muito vinho, já estava meio alterado. E aí ele disse para ela: tu pode me pedir o que tu queres. Pode me pedir até a metade do reino que eu te dou. Porque o que tu fez hoje foi maravilhoso. E a mãe dela já tinha falado para ela fazer o melhor naquela festa. Para ela fazer o melhor naquela festa, e se ele te pedir alguma coisa, peça a cabeça de João Batista. Meu Deus, que coisa, né? E ela pede, e ela vai lá, o rei, quando ela pede a cabeça de João Batista, o rei na hora ficou meio, não esperava aquela reação dela. Mesmo que ele queria, mas ele queria fazer de outra forma, talvez, que não fosse um espanto para todos ali, né? E naquela hora para ele foi um impacto, assim, né? Mas como ele estava no meio daquele, não podia botar a palavra, porque é isso que eu digo, a palavra, né? Quando a gente faz fala alguma coisa, assim, glória a Deus, se a gente fala uma coisa boa, está abençoando, mas também se a gente fala uma coisa ruim, a gente está amaldiçoando, até matando, né? Uma pessoa. E ele pega e manda trazer, ir no cárcere, matar João Batista e trazer a cabeça de João Batista para a mãe dela entregar. Aquele momento, aquela festa, eu acho que aquela festa teve um parâmetro de silêncio, assim, sabe? Porque numa festa que tudo na mil maravilha, de repente entra uma cabeça de uma pessoa numa bandeja, né? E esse João Batista era muito querido por muitos que ele falava, então as pessoas iam até ele, né? Iam até ele perguntar, pedir, e ele batizou muita gente, né, nas águas, e ele dizia que ele batizava com água, mas ele ia após ele aquele que ele não era digno nem de se abaixar para tirar a sandália dos pés, mas que também aquele que vinha ia batizar com fogo, né? Que é com o Espírito Santo. E aquela moça trouxe a cabeça de João Batista, mataram João Batista e trouxeram a cabeça de João Batista. E Jesus não tinha ainda começado o ministério, porque Jesus primeiro, João Batista dizia assim, que era que ele ia diminuir para que Jesus crescesse, né? Para que Jesus aparecesse. Então ele ia sair de cena, porque ele já sabia, né? E Jesus ia entrar. E Jesus estava com 33 anos aproximadamente na época, porque João Batista pregou muito tempo ali, e Jesus já estava ali. Mas aqui foi que Jesus entra, porque Jesus vai para o batismo, João Batista batiza Jesus, né? E depois que João Batista batiza Jesus, Jesus vai para o deserto, Jesus é confrontado com o mal, com o inimigo ali no deserto, e nesse meio de tempo, Herodes prende João Batista e mata João Batista, manda matar João Batista. E aí, quando houve essa tragédia, vamos supor, né? Aquilo foi uma coisa muito terrível que aconteceu. Para eles foi alegria, né? Para Herodita e para... E Jesus também sabia, né? Jesus, mesmo não estando ali, Jesus sabia que ia chegar um momento. E quando João Batista foi morto, foi decapitado, e fizeram tudo isso para ele, levaram a cabeça dele lá e fizeram essa festa, alguns discípulos de João Batista, porque ele tinha os discípulos dele, foram enterrar ele, o corpo dele, né? Enterrar ele. E outros vieram avisar Jesus. Aí chegaram cá e disseram para Jesus o que tinha acontecido, né? Que tinha acontecido aquilo, assim. Aí Jesus ficou muito triste. Jesus se comoveu, porque Jesus sabia que naquela hora da tristeza dele, ele viu o Calvário.
Jesus, naquela hora que ele estava ali triste, ele dizia, pronto, agora o cálice está pronto para mim beber, o cálice já está pronto para mim beber, e a crucificação, o Calvário está na minha frente, a cruz, tudo que eu vou passar está na minha frente. Aí Jesus ficou triste, sabendo que ele sabia tudo que ia acontecer com ele, né? E Jesus vai para um lugar deserto, fica sozinho no lugar deserto, né? E aí os discípulos vêm ali, começam que amavam também João Batista, né? Contar para Jesus. Aí aqui, ó, no versículo 13, Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguia-o até desde a cidade. Aí o povo, sabendo que Jesus tinha ido para um lugar deserto, mas eles sabiam que eles sempre estavam ali onde Jesus estava, eles estavam por perto, eles seguiram Jesus. Aí quando eles chegaram, agora imagina, né? Eu fico imaginando Jesus com aquela dor assim de perder, porque no terreno, ali na humanidade, como Jesus, como um ser humano ali, Jesus como homem, né? João Batista era sobrinho dele, né? Então ali foi uma perda, porque como Jesus, como homem, como humano, ele sentiu a mesma dor que nós sentimos quando perdemos alguém. Porque ele era 100% homem, 100% Deus, né? Mas na hora ali ele estava todo no terreno ali. Porque Jesus estava fazendo a parte dele na terra para ensinar a nós como alcançar a salvação, como passar por esse momento difícil que ele passou, né? Ele passou por um momento difícil ali, de luto, para ensinar como nós passar também, porque... E também essa história aqui também nos traz muito, me faz lembrar muito assim, ó. Tem gente que diz assim, quem está com Jesus não sofre, quem está com Jesus não tem dor, quem está com Jesus não tem problema, porque Jesus resolve tudo. Mas a gente vê que aqui nessa parábola, aqui, nessa história aqui, a gente vê que João Batista era um servo de Deus. João Batista era o enviado de Deus. João Batista tinha o Espírito Santo que falava com ele. Mas ele não era porque ele era servo de Deus. Não, ele não passou pela morte, uma morte terrível. Ele sabendo que ele ia passar por aquele foi um calvário para ele, né? Passar por ali ser decapitado. Mas, então, não é porque nós somos cristãos, não é porque nós temos Deus na nossa vida, que nós não passamos por dificuldade, que nós não passamos por problema, que nós não passamos por enfermidade, que nós não passamos por altos e baixos na nossa vida. É verdade, Deus. Aleluia. Uma prova disso é que Jesus disse, né? No mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo. E outra prova disso é que Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias. Graças a Deus. Ele nunca nos deixaria sozinho. Então, a hora que nós temos um momento bom, Ele está conosco. A hora que nós temos um momento ruim, Ele está conosco. A hora que nós estamos chorando, Ele está conosco. A hora que nós estamos sorrindo, Ele está conosco, né? A hora que nós Ele está conosco em tudo. Mas Ele mesmo tem uma prova viva, que sendo Deus aqui na terra, Ele sofreu. Aleluia. Ele sofreu sede, Ele sofreu sede, Ele sofreu dor, Ele sofreu angústia, Ele sofreu muito. Aleluia! Glória a Deus! Então o que nós temos que nos alegrar é a promessa que Ele disse que Ele estaria sempre conosco e nunca nos deixaria sozinho. E aí Jesus aqui também, o que me alegra muito é que Jesus, tanto no deserto, que aquela dor ali, as pessoas se aproximaram dele, um monte de gente, uma multidão, porque onde Jesus estava tinha uma multidão. Mas Jesus se compadeceu daquele povo ali, porque ele disse assim, se eles vieram até aqui atrás de mim, ele não olhou naquela hora a dor que ele estava passando, ele olhou para socorrer aquele povo que eles estavam precisando. Ele sabe, como ele, para nós também. Ele sempre está olhando para nós a nossa necessidade. Ele sempre quer preencher, né, aquilo que está faltando em nós. E nós sabemos que o que preenche na nossa vida é só Jesus. A pessoa pode ter dinheiro, a pessoa pode ter fama, a pessoa pode ter um bom emprego, a pessoa pode ter... Mas
o que preenche é só Jesus, ninguém mais preenche. O que preenche o nosso vazio de dentro de nós é só Jesus. O amor de Jesus que preenche. Nós podemos ter tudo. Mas a gente é feliz, claro, a gente tem esse momento de alegria, tem um momento de paz, tem um momento de felicidade, mas também temos um momento de tristeza, temos um momento de angústia, temos um momento que parece que o céu pode estar estrelado, parece que não tem estrela, o sol parece que não brilha. Isso acontece conosco, porque nós somos seres humanos e o Senhor mostrou claramente que nós, nesse mundo, é para nós tomar a cruz e seguir Ele. Tome a sua cruz e siga. Cada um dos nossos problemas, com a nossa dificuldade, o que nós temos que fazer é não, como foi falado ontem, não olhar para trás, mas simplesmente olhar para frente, passar tudo aquilo que tem na nossa frente e com Jesus no nosso lado, com certeza nós superamos todas as dificuldades, todos os problemas, tudo aquilo que nos afronta. E que nos alegra muito é saber que Jesus é o nosso amigão, né? É o nosso companheiro, é aquele que sempre está nos fortalecendo. Quando nós dobramos o nosso joelho, ou mesmo conversando com Ele nas nossas tarefas do dia a dia, a gente sente aquela paz, aquela alegria, né? Então, por isso que Ele diz assim, que é para nós orar todo o tempo. Então, não quer dizer que nós, cada vez que nós vamos orar, nós temos que se ajoelhar para orar, né? Todo momento que onde nós estivermos, nós podemos estar em contato. Aleluia! E Jesus subiu para ver aquela multidão, né, que se aproximava ali, que estava ali. O que é que Jesus fez, né? Jesus saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com elas, curou os seus enfermos. Jesus começou a curar ali, né? Jesus começou a curar, Jesus começou a fazer, a alegrar aquele povo. E muitos que estavam ali, de certo, foram até Jesus e diziam, mas o que fizeram com João? Mas o que fizeram com ele? De certo, foram também falar, né? E Jesus ali curou a tristeza, curou as enfermidades, curou as doenças, né? E aí foi chegando a tarde, foi se aproximando do dia, foi se aproximando a tarde já do dia, né? E os discípulos aproximaram-se dele dizendo, Senhor, o lugar aqui é deserto e a hora já está avançada. Despede a multidão, Senhor. Despede essa multidão para que vão pelas aldeias comprar comida para si. Eu quero que o povo chegara para Jesus naquela hora, mandando que ele dispensasse aquela multidão. Senhor, manda essa multidão embora. O Senhor não está cansado. Já tudo que aconteceu hoje, Senhor. Aí essa pessoa, um monte de gente aí ainda incomodando o Senhor, né? O Senhor manda eles embora, Senhor. Nós não temos como sustentar esse povo. Eles já ouviram o que eles tinham que ouvir. Eles já foram curados, tiveram a cura. Mas o Senhor, Ele nunca deixa. Glória a Deus. Ele nunca deixa, né? Aí Jesus, porém, lhe disse, não convém que eles vão. Dá-lhe voz de comer. Não mande ele embora. Não mande esse povo embora. Faz alguma coisa por ele. Dá-lhes de comer. E Jesus sabia que naquele deserto onde ele estava não tinha comida, né? Jesus sabia que ali, Jesus provando, como muitas vezes fala nós, né? Não tem nada aí no teu armário? Sabe para quem pedir? Sabe quem pode encher o teu armário? Sabe quem pode encher a tua despensa? Por que preocupação? Por que preocupação? Chame aquele que pode, né? Aleluia! Chame aquele que tem o poder, aleluia. Aí Jesus dá para eles, dá-lhes vós mesmo de comer. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. O que é que nós vamos fazer, Senhor, no meio de uma multidão dela? O Senhor está vendo quantas pessoas tem em sua volta? Aqui nós só temos 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. O que é isso aí para esse povo todo? Nem dá para falar isso. Glória a Deus. Aí Jesus, traga cá, traga para mim isso que tem aí, cara. Aqui, ele dá ele para tão claro para nós, que é o que nós temos, né? O pouquinho que nós temos, e se nós levar ele
pode ser multiplicado. Glória Um pouquinho, a Deus, se não levar ele, pode ser multiplicado se está em abundância. Que nem aquela mulher que tinha só um pouquinho de azeite na botija. Mas aquele azeite, com a palavra de Deus, com a palavra do profeta, aquele azeite transformou-se aquele azeite, foi o que sustentou a vida dela, evitou os filhos dela de serem entregues, de serem presos, né? Serem levados como escravo, e sustentou o resto da vida dela. Ela ficou ali vendendo azeite, um pouquinho só. Mas qual foi a surpresa? Foi ela ter coragem e o profeta reclamou. Ela não foi reclamar com o vizinho, né? Ela foi direto no profeta e disse: eu sei que tu tem alguma coisa para me ajudar. Tu conhecia o meu marido, tu sabia que ele era teu servo, sabia que ele era um homem de Deus. Aleluia. E o profeta sabia o que o marido dela fazia para aqueles que eram necessitados, até para os profetas que ele escondia e levava o sustento escondido para aqueles profetas, no tempo do rei Acabe. Ele escondia os profetas, o marido da viúva, e sustentava eles, levava pão, levava as coisas escondidas, né? Mas na hora que ela precisou, Deus estava tudo marcadinho lá. Na hora que ela precisou, ela teve de volta, né? Ela teve o que ela precisou. E aqui Jesus manda que eles trazem os peixes. Tendo mandado, aí Jesus manda que a multidão se assente. Ele disse: olha, vocês estão tão agitados, vocês estão tão cansados, eu quero que vocês descansem, sentem. Glória a Deus. Sentem todos e esperem o que o Pai vai fazer. Fiquem sentados, fiquem tranquilos. Então o Senhor sempre manda nós se tranquilizar. Na hora que nós estivermos preocupados com alguma coisa, nós achamos assim que estamos nervosos, agitados com alguma coisa, Ele diz para nós: entregue ao Senhor, né? Confia nele e se tranquilize. Deixa a paz reinar no teu coração. Deixa a paz vir. Na hora que parece que não tem solução para as coisas, a hora que a gente olha, vem uma conta de luz, a gente olha, já vem uma conta de água, a gente olha, já vem o IPTU, a gente olha, vai vindo, a gente vem em cima da mesa um monte de contas para pagar, e começa a somar o dinheiro que vai ganhar e não vai dar, né? Aí a gente diz assim: mas como que eu vou conseguir? Mas aí o Senhor diz para nós: entrega no Senhor, confia nele. Aí nós temos que confiar. Aí nós temos que pôr a nossa fé em ação, para que a nossa fé, ela remove montanha, ela move montanha, né? Para que na hora que a nossa fé alcance o coração de Deus, e de lá Deus manda a solução para o problema. Deus envia alguém para ajudar. A gente vê tantos milagres acontecerem ainda nos dias de hoje, né? A gente vê que Deus, meu Deus, mas aconteceu lá no banco, não sei, apareceu um dinheiro extra lá, né? Alguém deposita um dinheiro. Deus faz algo que nós não podemos nem imaginar. E tendo mandado que a multidão sentasse sobre a relva, aí ele tomou aqueles pão e aquele peixe, e ergueu os olhos ao céu e abençoou, partiu. Ele ergueu aqueles peixinhos, né, para o céu, abençoou e começou a rebater, começou a dar para os discípulos. Foi rendendo, e ele foi dando. E ele foi dando, o povo foi se saciando, o povo foi se alegrando, e os céus foram se enchendo, e aquilo não acabava nunca. E quando tinha, porque nós sabemos ali que tinha uma quantidade muito grande, né? Tinha 5.000 homens, fora 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, era muita gente. E 5 pães e 2 peixinhos, aquilo foi se multiplicando. Então a gente vê assim, ó, como o Senhor na nossa casa, como o Senhor na nossa vida, como a palavra do Senhor viva e como a nossa fé em ação, o pouquinho se transforma em bastante. O pouquinho, sobre o pouco, do pouco ele nos transforma em muito. Sobre muito eu te colocarei. Ele diz, né? É promessa do Senhor. E aí aquilo foi se multiplicando de uma forma tão maravilhosa que todo aquele povo comeu, todo aquele povo se saciou. E quando eles estavam todos saciados, glória a Deus, ainda tinha um monte que sobrou. Aleluia! Glória a Deus! Para mostrar para os discípulos que Deus tem sobra. Aleluia! Para mostrar para os discípulos que Deus tem
Ele pode fazer o que nós não imaginamos, aleluia. E o que me chama a atenção também muito aqui nessa história aqui, da multiplicação dos pães e dos peixes, uma coisa que veio ao meu coração é que simboliza duas coisas no meu coração, o pão e o peixe. Eu acho que no coração dos irmãos também simboliza isso. Aleluia. Porque Jesus disse que eu sou o pão da vida, né? Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Então estava ali o pão da vida. Aleluia, Jesus. Estava o pão da vida ali, vivo, no meio daquele pão. Glória a Deus. E estava ali o peixe, que simboliza a comida comum, né? Então nós vimos que o pão ali, para mim, é que o pão simboliza o Jesus Cristo, o Cristo reto, vivo, né? Com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está ali sendo em forma de homem, para mostrar para aquele povo, ele é o pão, aleluia. Ele é aquele pão que lá em Moisés, que Deus mandou para saciar o povo no deserto. O povo no deserto não foi saciado com o pão que descia do céu, o maná, né? Aleluia. E ali, depois já no Novo Testamento, Jesus vivo simbolizando o pão da vida, vivo ali no meio daquela multidão de pessoas. Ele é o pão da vida. Então, por isso que aquele pão foi se transformando, né? Então, aqui a gente vê que primeiro ele curou as pessoas, tirou a dor, que estava com dor, tirou aqueles que estavam nervosos, aqueles que estavam atormentados. Ele deixou primeiro com paz. Primeiro deixou todos em paz. Aí depois ele disse para os discípulos, vocês não comem meu povo. Mas ele sabia que eles não tinham como dar de comer, aleluia. Bendito que vem em nome do Senhor. Senhor. Só ele podia fazer isso, só Deus. Só Deus podia fazer. Aí o que é que Jesus faz? Jesus diz para ele, dá-lhe de comer. Eles disseram, como, Senhor, que nós vamos dar de comer uma multidão dele? O Senhor não está vendo a quantidade de gente que tem aí? E o Senhor sabe que nós temos aqui? Eles estavam com o maná vivo ali na frente deles. Aleluia. Não sabiam. O maná ali, o Deus vivo, aleluia, que simbolizava o pão. E ele começou a repartir o pão para aquele povo, e o povo ficaram saciado. Já estavam saciados, porque já tinham sido curados, né? Já estavam alegres, felizes, e depois Jesus manda que eles se sentassem e ficassem em unidade, porque Jesus gosta muito quando nós estamos assim, ó. A igreja, Glória a Deus, aleluia. porque nós somos a igreja, nós somos um membro do corpo de Cristo. Então, onde tem uma igreja reunida, é a mesma coisa nós pensar assim, ó, lá no deserto onde eles estavam naquele momento. Porque cada um de nós aqui tem um problema, não tem? Cada um de nós aqui tem alguma coisa para Jesus resolver. Aleluia! Cada um que veio aqui tem alguma coisa para Jesus resolver. Sim, com meu certeza. Aquilo que vocês vieram aqui para Jesus resolver, como ele resolveu lá, ele vai resolver hoje aqui. Eu creio, meu Deus. Não, eu não posso fazer nada. Nem creio, meu Deus. Eu não posso. Mas aquele que está aqui vivo, na palavra ele pode. Ele transformou água em vinho no casamento. Na hora que aquele casamento estava para ter uma tristeza ali, quando os noivos fossem saber, os pais do noivo, que tinha casado o vinho era a alegria da festa, simbolizava a alegria da festa. Aquele povo ia ficar desapontado. Mas Jesus dentro ali, transforma a água em vinho, e o povo nem perceberam que Jesus era Jesus que tinha transformado a água em vinho. Aleluia, glória a Deus. E Jesus está aqui nessa noite para transformar aquilo que você quer. Aquilo que você quer, não hesite em pedir para Ele, aleluia. Ele está aqui vivo. O verdadeiro pão da vida que Jesus está aqui conosco. Através do seu Espírito Santo maravilhoso. Aí o pão da vida que era Jesus ali, aleluia, que era a palavra de Deus que estava ali. E o peixe, né? O peixe que simboliza a nossa comida cotidiana. O peixe ali simboliza o feijão, o arroz, o macarrão. Isso que nós comemos e precisamos para alimentar o nosso corpo. E o pão é o pão da vida que estava ali para alimentar o espírito, o nosso espírito, que é o pão da vida é Jesus que alimenta o nosso espírito. E o peixe é o que alimenta
alimenta o nosso cotidiano, nosso alimento cotidiano, né? Então nós vimos aqui nessa parábola, aleluia, nessas escritas da palavra aqui, ó, e Jesus mostra para os discípulos que quando ele faz com abundância. Aleluia. E que só eles estavam tão preocupados que eles não tinham como dar para aquele povo. Ele mostrou para os discípulos e mostra para mim e para você aqui nessa noite, aleluia. Ele veio com abundância. Quando ele diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansado, que estáis carregado, que estáis precisando de algo, vinde a mim, aleluia. Ele peça que nós vamos a Ele, que nós entregamos a Ele o nosso fardo pesado do dia a dia, dos problemas, das dificuldades. E Ele pega esse fardo e troca por um fardo bem Sim, meu Deus. Um fardo que nós podemos carregar, aleluia. Glorioso Senhor. Né? E porque Jesus fez aquilo tudo naquela noite, naquela tarde, naquele dia, Ele faz hoje para nós da mesma forma. Porque Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele é o pão da vida. Então nós temos que ficar cientes, meus irmãos, meus amados irmãos, que se nós tiver a palavra do Senhor alicerçada em nosso coração, e se nós tiver a fé, que é a fé que move, né? A fé que move, que é o combustível que move, porque não adianta também nós pedir e não acreditar que vamos receber. Porque o Senhor disse que quando nós pedimos, nós temos que ter certeza que vamos pedir para aquele que pode nos dar. Vamos na presença daquele que tem o poder para perdoar nossos pecados, para suprir todas as nossas necessidades. E aí nós vimos que ali no meio daquele povo, no meio daquela multidão ali, ó, tinha gente de todo tipo, tinha gente que cria Jesus, tinha gente que não acreditava na palavra dele, tinha gente que ia lá só porque sabia que ele alimentava, né? Mas tinha aqueles também que iam lá porque acreditavam muitos acreditavam que ele era um profeta, né? Porque só acreditaram que Deus que era o Filho de Deus depois da morte dele no cavalo. Antes ninguém acreditava nele, os próprios discípulos, né? Os próprios discípulos também só acreditaram depois não, que quando ele morreu, ressuscitou e começou a aparecer para eles e começou a lembrar eles, o Espírito Santo começou a lembrar eles o que ele tinha dito, que ele ia ficar 3 dias morto e depois ia ressuscitar. Então, irmãos, que essa palavra dessa noite, né? Que ela venha nos fortalecer a essa semana, né? Que já vamos começar meia-noite de hoje uma nova semana. Se o Senhor nos permitir, aleluia, nós estar aqui de novo na quinta-feira para um novo culto, não vamos perder as oportunidades, irmãos, que o Senhor nos dá para nós ouvir a palavra. Não importa quem vai chegar aqui para falar a palavra do Senhor. O importante é você ouvir a palavra e guardar no seu coração e deixar o Espírito Santo fazer a diferença. Deixar o Espírito Santo trabalhar. Porque é o Espírito Santo que convence, irmão, do pecado, do pecado, da justiça, do juízo, é só o Espírito Santo. Então vamos confiar no Senhor, vamos depositar nossa confiança no Senhor. E vamos esperar a nossa vida eterna, a nossa salvação, caminhando dia a dia com o Senhor, aleluia. Não deixando que a coisa que nós ouvimos venha tirar a foco da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Porque nós vimos nesse mundo tantas coisas desagradáveis. Nós temos que permanecer firme com o Senhor. Não vamos sair da presença do Senhor. Não vamos sair do foco que é a palavra do Senhor. Não vamos entristecer o Espírito Santo com palavras, às vezes, torpes que saem da nossa boca. Vamos pedir para o Espírito Santo discernimento e sabedoria para que nós possamos, cada dia mais, conhecer esse pão vivo que é Jesus Cristo. E cada dia mais nós podemos ter alegria e abundância no nosso coração. Amém. Vivo que ainda hoje fazia milagre e faz milagre. É a palavra que eu tinha nessa noite para nós nessa noite. Amém? Vamos permanecer firmes nos caminhos e nas promessas do Senhor. Aleluia, Deus.